O sol castigava Belo Horizonte naquela tarde quente. O som das marretas e furadeiras ecoava pelo canteiro de obras, misturando-se ao grito dos operários que trabalhavam sem descanso. Entre eles, Cláudio, um homem de mãos calejadas e olhar determinado, se destacava pela dedicação. Trabalhava como pedreiro desde os 16 anos, e agora, aos 32, ainda carregava o mesmo sonho, dar uma vida digna à esposa, Mariana, e ao filho pequeno. Enquanto carregava uma pilha de tijolos, Cláudio percebeu um novo operário no canteiro. O homem vestia um uniforme simples e capacete, mas seu jeito desajeitado revelava que não estava acostumado àquele ambiente. Era Ronald, o dono da construtora, que decidirá se disfarçar para entender de perto a rotina de seus funcionários. Ninguém percebeu quando um dos cabos de sustentação do andaime começou a se soltar. O estrondo metálico foi seguido por um grito apavorante. Ronald despencou de uma altura perigosa. O silêncio tomou conta do canteiro por uma fração de segundo antes do pânico se instalar. Sem hesitar, Cláudio largou tudo e correu na direção do homem caído. O corpo de Ronald estava imóvel, o sangue escorria de sua testa, e seu braço parecia deslocado. O desespero tomou conta dos trabalhadores, mas ninguém fazia nada além de observar. Alguém chama uma ambulância. Agora! Gritou Cláudio, ajoelhando-se ao lado do homem. Seus olhos varreram o local. O chão estava sujo de poeira e fragmentos do andaime. Sabia que cada segundo era crucial. Ignorando o próprio medo, ele rasgou a própria camisa e improvisou um torniquete para conter o sangramento no braço de Ronald. Fica comigo, cara. Não desmaia. Os minutos seguintes pareceram uma eternidade. A ambulância demorava, e Ronald começou a perder a consciência. Seus lábios ficaram pálidos, sua respiração ficou rasa. Cláudio sentiu um nó na garganta. Você vai aguentar. Fica acordado. Ele insistiu, segurando firme a mão do homem. Os outros trabalhadores olhavam em choque, sem saber o que fazer. O medo de que Ronald morresse ali, diante de todos, era real. Cláudio, porém, não permitiria que isso acontecesse. Finalmente, o som distante da sirene cortou o silêncio tenso. Paramédicos chegaram correndo, e ao verem a situação, se surpreenderam. Se não fosse por ele, esse homem poderia não ter resistido, disse um dos socorristas. Enquanto colocavam Ronald na maca, Cláudio sentiu o coração disparar. Ele ainda não sabia, mas aquele momento mudaria sua vida para sempre. A noite caiu sobre Belo Horizonte, mas Cláudio ainda sentia as mãos trêmulas pelo que havia acontecido. A imagem daquele homem ferido, sangrando entre os escombros, não saía de sua cabeça. Ele se perguntava se Ronald havia sobrevivido, mas como era apenas um pedreiro, não tinha acesso a informações sobre o estado do homem que salvara. Na manhã seguinte, ao chegar à obra, um supervisor chamou seu nome com urgência. Cláudio, o cara que você salvou quer te ver. O coração dele disparou. Sem entender o motivo, seguiu o homem até uma sala improvisada no canteiro. Ao entrar, encontrou Ronald, agora de terno impecável e expressão séria. Cláudio piscou algumas vezes, sem acreditar. A gente já se viu antes, não é? Disse Ronald, cruzando os braços. Cláudio franziu a testa, sem entender. Aquele homem diante dele não parecia em nada com o operário desajeitado que ele havia socorrido no dia anterior. Ronald percebeu a confusão e sorriu. Deixe-me apresentar direito, meu nome é Ronald Sampaio, e eu sou o dono dessa construtora. O mundo pareceu girar ao redor de Cláudio. Ele piscou, tentando processar a informação. Havia salvado a vida do próprio dono da empresa? O homem que assinava os cheques, que comandava tudo.
Eu não sabia, balbuciou Cláudio, sentindo as pernas fraquejarem. E isso torna tudo ainda mais incrível. Você agiu sem esperar nada em troca. Salvou a minha vida. E agora, eu quero retribuir. O que veio a seguir foi ainda mais surpreendente. Ronald se inclinou na cadeira e disse com firmeza: Quero pagar seus estudos. Faculdade, curso, o que for preciso. Você não merece passar o resto da vida apenas carregando tijolos. Você tem potencial para muito mais. Cláudio arregalou os olhos. Estava acostumado a viver com pouco, a aceitar que seus sonhos eram inalcançáveis. Mas agora, diante dele, estava uma oportunidade que jamais imaginou. Senhor, eu não sei se sou capaz. Ronald riu baixo. Você não me parece o tipo de homem que desiste fácil. Mas se preferir continuar aqui, pegando no pesado, a escolha é sua. Cláudio olhou para as próprias mãos calejadas. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros. Se aceitasse, teria que sair de sua zona de conforto, desafiar seus próprios medos. Naquela noite, conversou com Mariana, que segurou suas mãos e olhou fundo em seus olhos. Cláudio, essa chance não vai aparecer de novo. Por favor, diga sim. E então, pela primeira vez em anos, Cláudio tomou uma decisão que mudaria para sempre sua história. As ruas de Belo Horizonte pareciam diferentes naquela manhã. Cláudio sentia o coração acelerar ao caminhar em direção à faculdade. Ele vestia uma camisa social simples, um jeans e carregava uma mochila com poucos materiais. As mãos calejadas denunciavam sua origem, e ele sabia que aquele novo mundo não seria fácil. Ao entrar no prédio, foi imediatamente atingido por olhares curiosos e cochichos discretos. Os alunos, todos bem vestidos e de famílias abastadas, o analisavam como se ele fosse um intruso. Cláudio respirou fundo, lembrando-se das palavras de Mariana na noite anterior. Não importa o que digam, você chegou até aqui porque merece. Mas a teoria era mais fácil do que a prática. Durante a primeira aula, um professor, Dr. Henrique, um homem arrogante e de expressão severa, olhou diretamente para Cláudio após apresentar a turma. Você, aí. Seu nome? Cláudio. Interessante. E qual sua experiência com cálculos avançados? Antes que ele pudesse responder, um aluno, Gustavo, riu baixinho. Aposto que a única conta que ele faz bem é de quantos sacos de cimento precisa carregar. A sala explodiu em risos. Cláudio sentiu o rosto esquentar, mas manteve-se firme. Ronald já o havia alertado sobre as dificuldades que enfrentaria. Não se preocupe, professor. Se eu puder construir uma casa do zero, com certeza posso resolver qualquer equação. A resposta pegou todos de surpresa. Dr. Henrique ergueu uma sobrancelha, avaliando Cláudio com um novo olhar. Ao longo das semanas, Cláudio mergulhou nos estudos. Noites sem dormir, pilhas de livros, Mariana incentivando-o em casa. Mas a sensação de ser um peixe fora d'água continuava o assombrando. Chegou o dia da primeira grande apresentação. Cada aluno precisava apresentar um projeto de engenharia, e Cláudio se preparou com afinco. No entanto, minutos antes de sua vez, notou que alguém havia trocado os cálculos do seu projeto. Era uma armadilha. Gustavo queria humilhá-lo publicamente. Com a sala lotada, Cláudio olhou para a apresentação, sentindo o suor escorrer pela testa. Os números não faziam sentido. Ele tinha duas escolhas, desistir ou improvisar. Engolindo em seco, ele respirou fundo. Algo estranho aconteceu com meus cálculos, mas quer saber? Vou resolver isso aqui, agora. Diante de todos, pegou um pedaço de giz e refez as contas ali, no quadro.
O silêncio foi absoluto enquanto ele reconstruía todo o projeto de cabeça. Quando terminou, Dr. Henrique se levantou e bateu palmas. Isso, senhores, é o que chamamos de raciocínio lógico e habilidade prática. Um verdadeiro engenheiro. Gustavo ficou vermelho de raiva. Cláudio, pela primeira vez, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. O tempo passou como um sopro, e os anos de esforço e dedicação transformaram Cláudio. O ex-pedreiro agora era um engenheiro formado, pronto para reescrever sua própria história. Ele olhava para o diploma com os olhos marejados, lembrando-se de cada noite sem dormir, cada humilhação engolida, cada sacrifício. Agora, estava de volta ao lugar onde tudo começou, a obra onde havia salvado Ronald. O sol escaldante de Belo Horizonte iluminava os andaimes e o cimento fresco no chão. Mas, dessa vez, Cláudio não vestia o uniforme de operário. Ele usava um terno azul marinho, um relógio discreto e segurava uma prancheta. O canteiro de obras agora era seu território, e ele comandaria a construção de um dos maiores empreendimentos da empresa. Assim que pisou no local, ouviu murmúrios. João e Elias, antigos colegas, o reconheceram e correram para cumprimentá-lo. Cláudio. Você voltou. Cara, olha só para você. João exclamou, visivelmente emocionado. Sempre soubemos que você era diferente. Mas voltar assim, como engenheiro. Isso é inacreditável. Elias completou. Mas nem todos estavam felizes com seu retorno. Damião, o chefe de obra, cruzou os braços e sorriu com desdém. Bem, o pedreiro resolveu brincar de doutor agora. Cláudio sentiu o golpe, mas manteve a compostura. Ele sabia que enfrentaria resistência, principalmente de pessoas que não aceitavam sua ascensão. Engenheiro, Damião. Não brinco em serviço. O olhar de Damião se estreitou. Veremos. Esse mundo não é para qualquer um. O clima ficou pesado, mas Cláudio ignorou. Ele tinha um trabalho a fazer. No fim do expediente, enquanto Cláudio analisava os relatórios, um dos operários se aproximou com hesitação. Era um rapaz jovem, de nome Tiago. Doutor Cláudio, me desculpe incomodar, mas eu vi algo estranho. O que houve? Tiago olhou para os lados, nervoso. Damião está desviando material. Ele assina um pedido de cimento e entrega só metade. O resto está sumindo. O sangue de Cláudio gelou. Ele já sabia que Damião era um problema, mas isso era muito mais grave. Ele precisava agir, mas sem chamar atenção. Antes que pudesse planejar seu próximo passo, ouviu um estrondo. Um andaime desabou bem na sua frente. A poeira subiu, e o coração de Cláudio disparou. Ele olhou para o alto e viu Damião observando de longe, um sorriso frio no rosto. Aquilo não havia sido um acidente. E agora, Cláudio sabia, sua luta estava apenas começando. O barulho ensurdecedor do andaime caindo ainda ecoava na mente de Cláudio. Ele sentiu o coração martelar contra o peito ao observar os destroços espalhados no chão. Poderia ter sido ele. Aquele acidente não tinha sido uma coincidência. Damião continuava parado a poucos metros de distância, observando a cena com um olhar frio e calculista. João e Elias correram para ajudar, mas Cláudio já sabia o que havia acontecido. Isso não foi um acidente. Elias olhou para ele, confuso. O que quer dizer? Cláudio apertou os punhos. Damião quer me derrubar. Literalmente. No escritório da construtora, Cláudio pediu para ver os relatórios financeiros e as notas fiscais dos materiais. Conforme analisava os documentos, algo ficou evidente: os números não batiam.
Quantidades de cimento, tijolos e ferro estavam infladas nos pedidos, mas as entregas eram muito menores. Ele trocou um olhar com Tiago, o jovem operário que havia alertado sobre os desvios. Isso aqui é um esquema de corrupção, murmurou Cláudio, sentindo o estômago revirar. Mas a pior parte ainda estava por vir. Quando levou as provas para a diretoria da construtora, esperava que todos ficassem do seu lado. Mas, para seu choque, encontrou resistência. Isso são acusações muito graves, Cláudio. Você tem certeza? Perguntou um dos diretores. Tenho todas as provas. O silêncio se instalou na sala de reuniões. Foi então que uma voz cortante soou. Talvez seja melhor você parar por aqui. Cláudio virou-se e viu Gustavo, o mesmo estudante arrogante que o humilhava na faculdade. Agora, ele estava ali, como um dos gerentes da empresa. O que você quer dizer com isso? Cláudio estreitou os olhos. Damião tem amigos importantes aqui dentro. Se você insistir nessa história, pode acabar perdendo tudo. A revolta queimou no peito de Cláudio. Depois de tudo o que tinha lutado, agora via que a sujeira dentro da construtora era ainda pior do que imaginava. Mas ele não iria recuar. Com um olhar firme, ele respondeu. Se eu perdi tanto para chegar até aqui, não vai ser agora que vou abaixar a cabeça. A guerra estava declarada. O peso das palavras de Gustavo ainda ecoava na mente de Cláudio. Ele sabia que estava mexendo com algo perigoso, mas também sabia que não poderia desistir agora. A corrupção dentro da construtora era uma ferida aberta, e ele estava disposto a expô-la, custasse o que custasse. No dia seguinte, Cláudio reuniu João, Elias e Tiago. Ele precisava de aliados de confiança. O que vamos fazer? Eles estão tentando nos calar. Perguntou Tiago, apreensivo. Nós vamos pegar Damião e todos os envolvidos com provas irrefutáveis. Cláudio passou os próximos dias analisando os documentos que já havia conseguido. Mas ele precisava de algo maior, um flagrante. Na calada da noite, Tiago, disfarçado de operário, conseguiu gravar uma conversa entre Damião e um fornecedor corrupto. O engenheirozinho acha que pode nos parar. Mas ele não faz ideia com quem está mexendo. E se ele continuar? Damião deu uma risada seca. A gente dá um jeito. Do mesmo jeito que fizemos com aquele andaime. Cláudio sentiu um frio na espinha ao ouvir a gravação. Era a prova que precisava. No dia seguinte, ele foi até Ronald. Preciso que ouça isso. Quando o milionário ouviu a gravação, seu rosto ficou sombrio. Eu confiei nessas pessoas por anos, e era isso que estavam fazendo? Ronald agiu rápido. Com a gravação em mãos, ele entrou em contato com autoridades e organizou uma reunião falsa com Damião e os diretores corruptos. O que Damião não sabia era que a sala estava cheia de policiais disfarçados. Vocês acham que podem roubar minha empresa e ameaçar quem eu confio? Disse Ronald, seu tom carregado de fúria. Damião tentou fugir, mas foi detido antes de alcançar a porta. Gustavo tentou se justificar, mas os relatórios fraudulentos e a gravação foram provas mais do que suficientes. Os jornais de Belo Horizonte estamparam a manchete: engenheiro expõe esquema de corrupção e salva a empresa da falência. Damião e os demais envolvidos foram presos, e Cláudio, pela primeira vez, sentiu que tinha feito algo grandioso. Mas sua jornada ainda não tinha terminado. Ronald colocou uma mão firme em seu ombro e disse: Agora, chegou a hora de você assumir o lugar que merece. O que ele quis dizer com aquilo? Cláudio ainda não sabia, mas estava prestes a viver o momento mais inacreditável de sua vida.
O vento fresco da manhã de Belo Horizonte atravessava as janelas do escritório de Ronald, onde Cláudio se encontrava, ainda tentando processar as palavras que ouvirá na noite anterior. Agora, chegou a hora de você assumir o lugar que merece. Ronald observava o horizonte da cidade, com um olhar que misturava orgulho e emoção. Ele se virou lentamente para Cláudio, com um envelope dourado nas mãos. Aqui dentro está algo que pode mudar sua vida para sempre. Cláudio franziu o senho e pegou o envelope com as mãos trêmulas. Ao abri-lo, seus olhos se arregalaram. Isso não pode ser real, sua voz saiu embargada. Dentro do envelope estavam os papéis que tornavam Cláudio o novo sócio majoritário da construtora. Ronald estava entregando a empresa para ele. Eu fundei essa empresa do zero, mas um homem sozinho não constrói nada. Precisei quase perder a vida para entender o verdadeiro valor de quem trabalha duro. Você salvou minha vida, Cláudio. Agora, é minha vez de mudar a sua. Cláudio sentiu as pernas fraquejarem. Durante toda a sua vida, havia sido humilhado, tratado como um simples operário, alguém sem futuro. Agora, ele estava no topo. Eu não sei o que dizer. Então, não diga nada. Apenas continue sendo quem você é. Semanas depois, Cláudio estava de volta à obra, mas dessa vez como o dono da construtora. Ele caminhava pelos corredores, sendo cumprimentado pelos trabalhadores, muitos deles sem acreditar no que viam. João e Elias o olhavam com os olhos marejados. Nunca imaginei que veria isso acontecer. Isso é inspirador. Mas Cláudio não se esqueceu de ninguém. No meio dos operários, reconheceu um jovem rapaz, Tiago, o mesmo que havia ajudado a expor Damião. Tiago, quero te fazer uma proposta. O jovem arregalou os olhos. Que tipo de proposta? Quero pagar seus estudos. Você me ajudou no momento mais difícil da minha vida, e agora quero te ajudar a mudar a sua. Tiago cobriu a boca, emocionado. Na inauguração de um novo prédio, Cláudio subiu ao palco e segurou o microfone. Alguns anos atrás, eu estava carregando tijolos nessa mesma obra. Hoje, estou aqui porque um homem acreditou em mim. E agora, eu quero fazer o mesmo por outras pessoas. A partir de hoje, a nossa empresa terá um programa de incentivo para operários que sonham em crescer. Porque eu sei o que é sonhar sem ter oportunidades. E agora, quero mudar isso. Aplausos ensurdecedores tomaram conta do local. Ronald, no fundo da plateia, sorria com os olhos brilhando. Naquele momento, Cláudio percebeu que sua história não era apenas sobre superação. Era sobre gratidão, bondade e transformação. E ele nunca esqueceria de onde veio. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.